E eu acho que isso é muito de alinhamento de expectativa, né? Faz parte de um processo de venda. Exato. Né, cara? Na hora que você está conversando com o cliente, um relacionamento que você criou e o cara confiou em você, eu acho que ele confiou no seu histórico técnico, com certeza absoluta. Mas ele confiou nesse seu discurso de venda, falando, cara, o que eu posso te oferecer é resolver 100% do seu problema ou mitigar. Entendeu? Porque senão você deixa a expectativa do cara ir longe. Sim. Né? E frustra. E outra, né? É exatamente isso que eu ia falar agora, a frustração, né? Ele já tá com um problema. Sim. Ele já tem uma situação que incomoda ele. Sim. E você vai trazer outro problema para ele, que é a expectativa de. Então o direito não dá muito essa margem de você criar expectativas. Você tem que ser muito honesto com aquilo que você faz. Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um Pode Contar Silveira, hoje com um amigo, um cliente, um empresário muito especial, Felipe Correia. Quero jogar bola para você, primeiro agradecer por ter aceitado o nosso convite, tenho certeza que o bate-papo vai ser fenomenal. Se apresenta um pouquinho para essa galera aí, quais são os seus desafios, tá? Fabião, vamos lá. Meu amigo de infância, meu mestre. Que cara, isso, cara. É um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo staff todo do Silveira Contabilidade. Contar um pouquinho do nosso dia a dia. Bom, contar um pouco de mim. Pô, eu sou um menino jovem, empresário, advogado. Né? Já passei por algumas já. Tenho escritório de advocacia, sou advogado há quase 20 anos. Sou proprietário do Correia de Souza Advocacia, leva meu sobrenome. Sou também sócio, empresário do Frango Atropelado, um restaurante aqui da cidade de Campinas, mas bem conhecido aqui no estado de São Paulo. Muito. Empreendedor brasileiro, né, como qualquer brasileiro que sonha em empreender, ter seu espaço, né, contar um pouco da sua história e desenvolver aquilo que a gente gosta de fazer, né, que eu gosto muito de fazer, que é trabalhar, cara. É, isso aí. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito produtivo, porque é um cara que, assim, que eu admiro muito por ser filho de Deus, Isso aí. um marido, um pai super bacana e empreendedor, como a maioria dos que estão assistindo a gente aqui. Legal. E aí, cara, conta pra gente. O cara tá lá, já teve uma história aí, né, prestando serviços pra prefeitura também, como advogado e tal. Sim, a parte clássica, né? Cara, e o seu jeito, desde o colegial, pra quem não sabe, né? Sim, estudamos aí no Liceu Salesiano, Nossa Senhora Auxiliadora. Boa. Muitos anos, somos 2 frutos de casamentos de lá, né? Exatamente. Casou com Thaís, eu casei com Thaís, ambas essa história é boa. Ambas do liceu, né? Exatamente. As namoradas lá do colegial. Transformaram a nossa vida. Exatamente, né? E muito. Deu até hoje, dá toda aquela história pra gente que a gente dá razão daquilo que a gente faz, né? Exatamente. Que a gente ama fazer, né? Exatamente. E, cara, você sempre foi um cara comunicativo, né? Tinha esse jeito, assim, de empreendedor, né? Empreendedor é meio inquieto, meio arrojado, né? Meio folgado. Verdade. Brincando, né? Verdade, mas assim, a gente tem que, né, buscar o espaço. Um pouco da zona incomodar neutra. Um pouco, exatamente. E aí, cara, lógico, né, como que você foi pro direito. Legal, né, assim, legal. E aí depois também como você partiu para esse lado empreendedor dentro do próprio, sim. de uma profissão especialista, né? Legal. Vamos pensar assim. Legal. Fábio, foi assim, cara, como é que começou? Minha família é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. E eu gosto de enfatizar bem isso porque eu gosto de valorizar aquilo que as pessoas me deram, né? Então eu tenho muita humildade de falar que eu sou um homem de família, como você disse, eu também sou um homem de Deus. Então tudo que eu faço na minha vida, todo passo que eu dou, primeiro eu confiava a Deus. Quando era antes de casar, eu confiava a minha mãe e hoje eu confio a minha esposa, né? Legal. E hoje depois a gente compartilha com os nossos filhos em casa, né? Então tudo que a gente faz, a gente olha para trás. Né? Então a gente sempre quer mais, né? A gente não fala de dinheiro, a gente fala de desenvolvimento, né? Tanto da vida quanto lá do pessoal mesmo, empresarial. Sim. E aí minha vida no direito começou muito com a minha mãe. Então, valorizando um pouco o lado familiar, minha mãe sempre sonhou em teve 2 filhos, né? Meu irmão Guilherme, um abraço para ele. Meu irmão é médico, então ela sempre sonhou em ter um filho médico e um advogado, cara. E aí, naquele decorrer, eu sou o irmão mais velho. Sim. Ela falou assim, ela chamou nós dois numa sala. Eu já contei essa história. Ela falou assim, quem que vai ser o advogado e o médico? Meu irmão já levantou a mão e falou assim, eu quero ser médico. Falei, sobrou para você. Graças a Deus. Porque isso eu já não queria, né? Sim. Porque eu nunca gostei de hospitais, né?
E aí minha mãe falou, então você vai ser o advogado. Eu falei, não, aquele adolescente rebelde, né? Eu falei assim, não vou ser advogado, não. Eu gosto de mergulhar, gosto de surfar, gosto de praia, mãe. Eu não gosto dessas coisas, não. Vou fazer talvez oceanografia. Ela vai assistir isso aí, ela vai estar rindo. Eu falei assim, Jesus, eu lembro disso. E aí ela falou assim, mas você vai trabalhar com o quê? Eu falei assim, importante, mãe, é ser feliz, né? E aquele adolescente que não sabia muito o que fazer. Hoje eu vejo meus filhos e a gente pensa muito em como a gente vai encaminhar isso, né? Sim. Aí ela entrou na minha mente e falou assim, ó, você é bravinho? Eu acho que você tem perfil para ser delegado. Aí eu falei assim, poxa, é verdade. E a gente, como muitos cidadãos aqui da região, principalmente de São Paulo, a gente sofreu violência urbana já, né? E aí a gente foi assaltado, teve alguns outros episódios. Eu falei assim, poxa, acho que eu vou fazer direito mesmo para entender como funciona isso, porque eu quero ser delegado. Sim. Foi que começou a minha vida no direito. Legal. Então eu fui fazer a parte de direito pensando em concurso público. Olha. Né? E no meio do caminho, e aí a gente pode até depois desenvolver isso, no meio do caminho eu virei bolsista na minha faculdade pelo desemprego do meu pai. Meu pai ficou desempregado nesse caminho. E ele me ensinou muito esse lado também do trabalho. Né? Meu pai sempre foi minha referência. Né? Sim. Um homem muito trabalhador, eu não tive infância com meu pai. Então, quando eu penso no meu pai, eu penso em trabalho. Sim. E aí eu fui me formando, virei bolsista da minha faculdade, na Facamp, a qual devo a minha profissão até hoje. Legal. Do professor João Manuel, professor Eliana Aureliano, né? Que se um dia ouvirem isso, eu devo muito minha profissão também a vocês, que são aqui de Campinas, que fizeram fiz Facamp, né? Para quem não sabe, uma faculdade privada que fica dentro da Unicamp. E nesse meio tempo a gente foi se formando e eu fui tomando um pouco de conhecimento do que era advocacia. Aí eu me formei logo tinha me formado, prestei o AB, passei de primeira, graças a Deus comecei a trabalhar e comecei a trabalhar muito em escritórios de multinacional. Sim. Também em escritórios, fazendo a parte de estágio, trainee, em escritórios e empresas de multinacionais, né? Escritório de advocacia de grande porte, em São Paulo. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um pouco de perfil de advogado também, né? Sim. Que é aquele perfil da comunicação, como você disse. Eu tinha muita facilidade de conversar com as pessoas. E foi aí que começou. Então, a parte de advocacia começou aí. Então, são quase 20 anos advogando. Do Correio de Sou Advocacia, a gente vai já para 15 anos. Legal, cara. Então, é todo dia se dedicando, estudando, porque o advogado não para, né? Não, e ver essa veia, né? Eu acho que todo mundo que é empreendedor, ele tem que ter uma veia comercial. Né? Então, assim, tudo é vendas, na verdade, né? A gente tem que se vender. Exatamente. A gente estava brincando aí com a analogia de fazer um barulho para aquilo que você vende, né? Mostrar o seu método, né? Que você gere essa percepção no seu cliente também, porque também não adianta, né? O que você faz não é segredo para ninguém. Conhecimento todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter, exatamente. Basta você ter um pouco de força de vontade ali, né? Querer, sim, né? E atrás também, o conhecimento é fundamental. Mas... Exatamente. Então, minha mãe foi professora, é aposentada hoje, professora de português, né? Então ela sempre pegava o nosso pé para falar direitinho, né? Escrever direitinho. Minha letra é horrorosa. Graças a Deus inventaram o computador para a gente poder digitar salvou. Coisa. Pô, então você nasceu meio médico, você que tava... exatamente. A letra do meu irmão é até muito mais bonita do que a minha. Inverteram os papéis aí. Exatamente. E a gente foi se encontrando e aí nesse meio campo, como meu pai sempre foi empresário, eu falei assim, poxa, acho que eu posso... E sentindo a dor ali do meu pai, que ele ficou um bom tempo desempregado, eu falei assim, poxa, eu preciso trabalhar nessa parte empresarial, né? Sim. E aí eu trabalhei também nas grandes corporações e a gente foi aprendendo essa área, me especializei, fiz as minhas especializações, pós-graduação, mestrado. E aí eu fui me encontrando um pouco nessa área da advocacia de corporações, né? Sim. Então, hoje, nossa especialização no escritório é de empresas, sempre trabalhando para empresas, né? E a gente se especializou aqui em Campinas, na RMCNT, na região metropolitana, em pequenas empresas de médio porte também. Sim. Né? Então, a gente foi especializando porque estava muito no gargalo ali do brasileiro. Né? Perfeito. Então, a gente foi trabalhando ali, tem uma pancada de empresas aqui. E aí, um pouco da minha área também, a parte da advocacia política. Né? Então, direito público, que me levou para a Câmara dos Vereadores de Olambra, trabalhei durante um tempo lá, mais ou menos um ano, e também na Prefeitura de Campinas, na parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ah, legal. Que eu pude aprender também as dores do empresariado dentro da montagem da empresa, do desenvolvimento econômico, que é muito importante para a cidade. E a visão dentro do órgão público também, né? A funcionalidade. E nessa época que eu trabalhei foi na pandemia, né? E um público em comum que a gente tem, né? É esse acesso ao microempresário, empresário de médio, pequeno porte,
aqui realmente é um oceano azul. É um oceano azul por quê? Porque eles precisam, né, cara? É lógico que quando você está falando de uma multinacional, ela tem os maiores escritórios, centenas de advogados por trás, né, pensando na advocacia ou até pensando na contabilidade, fazendo uma analogia. E esse público já não, eles não estão numa fase que eles podem pagar. Eles estão atrás do balcão, né? Eles estão ali lutando pelo espaço, muitas vezes sem capital. Exatamente. Só que a dor ela continua sendo a mesma. Exatamente. Né? Assim, então aquela regra ali que uma multinacional tem que seguir, o pequeno empresário também tem que seguir. Sim. Né? De uma licença, de um contrato, de uma dúvida de assinar, fazer uma parceria com outra empresa. E é legal que você percebe que, né, que tudo que a gente fala hoje muito, né, na organização e naquilo que você foi construindo nos seus propósitos, né? Sim. Então assim, ter uma conexão com aquilo que tem a ver com o sonho da sua mãe, tem uma conexão com aquela necessidade que você sentiu e com também o sangue e o suor ali do seu pai, em trabalhar sempre, ser um empreendedor também, em ter passado por algumas situações difíceis, né? Então, assim, cara, aquilo ali meio que te ancora para você continuar, com certeza. Ou ter traçado esse caminho, né? Sim. Na época da secretaria, em Campinas, na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a ideia, na verdade mesmo, eu relutei muito para entrar, né? Para voltar para a pública, porque ela te consome muito tempo, né? Sim. Mas a proposta do prefeito na época, que era o prefeito Jonas Donizete, era a geração de empregos na cidade. E aquilo me aguçou muito, né? Eu falei assim, poxa, uma oportunidade de devolver para Campinas o que Campinas vem dando para minha família, porque a Campinas adotou minha família. Sim. Né? Então eu falei assim, poxa, talvez eu possa devolver um pouquinho, né? Daquilo que eu aprendi, daquilo que Campinas nos recebeu, entregou, né? E poder também ajudar aquele empresário que vai lá no Porta Aberta na cidade, aqui em Campinas tem aquele Porta Aberta, é o primeiro passo, né, para abrir uma empresa. Poxa, o que eu preciso fazer para viabilidade no município? Né? Quais são os alvarás que eu preciso tirar? Então a gente recebia essas pessoas, contadores inclusive, né, recém-formados. A gente usa muito a Porta Aberta. Então, você sabe como funciona. Sim. E aí eu fui trabalhando nessa parte, né? Projetos em Campinas, inclusive, que estavam parados, a gente conseguiu deliberar. Então, cara, foi uma experiência muito grande, assim, para trabalhar ali. Eu lembro que dentro da secretaria também tinha uma outra ponta, que era a parte de empresas internacionais, que a gente recebia delegações do mundo inteiro, né? E aí essas parcerias também, muitos empresários dos Estados Unidos, da China, de Israel, que Campinas tem um polo tecnológico muito grande, né? Verdade. Então essa bagagem, essa troca de cultura foi muito legal. Que legal. Né? Então Campinas, cara, é uma cidade assim que eu falo que ela é uma geradora muito rica para desenvolvimento humano e desenvolvimento pessoal com a parte de empresas, né? Sim, a parte de trabalho. Com uma certeza. baita numa cidade. Deixou de ser interior faz muito tempo. Com certeza. E, Filipão, cara, quando você está ali na advocacia, pensando em empreendedorismo, que você acha que foram alguns pontos aí que te ajudaram quando você, né, resolveu migrar? Porque você trabalhava para escritórios, né, escritórios grandes que atendiam multinacional. E um bichinho te pecou ali. Sim. Como você falou assim, cara, aí você começou, lógico, tudo começa com um, começa com dois. Sim. O que você acha que foi aí talvez duas qualidades aí, talvez, que te fizeram manter nesse jogo mais empreendedor, assim, da advocacia? Foi um pouco da chave que você comentou no início. Eu sempre fui muito curioso com as coisas, né? Então, eu peguei um pouco disso da minha mãe, né? Então, eu sempre estudei muito, li muito, né? Eu tinha muita dificuldade de como me encontrar nos estudos quando era mais criança, adolescente. E quando me encontrei na faculdade, eu tive ainda essas dificuldades ali, mas eu aprendi muito, né? Correndo atrás das coisas. Sim. E quando eu já estava trabalhando, eu criava teses, coisas diferentes, né? Então, a gente tem tantos recursos para fazer, tantas análises, clientes para visitar. Quando eu trazia coisas novas, e aí eu fugia um pouco do script ali dos escritórios, das empresas que eu trabalhava. E aí eu falei assim, poxa, eu estou criando talvez cenários diferentes, por que eu não faço o meu cenário no meu escritório? Ter um pouco mais de liberdade para desenvolver aquilo que eu penso, né? Foi que nasceu o Correio de Souza Advocacia. Legal. Né? Então, eu sou o primeiro da família na área do direito. E aí eu tive que caminhar sozinho, né? Porque não tive um pai, um avô, um irmão, um tio que falasse assim, advocacia dessa forma. E foi aí que eu acho que eu tive mais liberdade de trabalhar.
né? Então eu não segui um script, eu criei o meu, né? Legal. Então a advocacia... Essa vontade aí que foi o pontapé. Exatamente. Essa curiosidade também de fazer uma coisa nova. Sim. Né? E não ter medo. Sim. Não ter medo. Eu lembro sempre que meu pai falava assim, você conhece muita gente, você tem muito contato, você fez muita amizade, você sempre está em vários lugares. Desenvolve uma coisinha sua, mas não olha para trás. Esteja sempre próximo de boas pessoas. Esteja sempre próximo de pessoas melhores do que você. E então é isso que me aguçou. Eu sempre fiz isso, sempre procurei, ainda mais eu faço isso até hoje, né? Tem uma coisa que você falou que é muito característico, né, cara? Você teve um empreendedor, eu percebo que ele tem uma visão, né, ou um sonho, e a coragem. Exatamente. Aí você vem com, eu acho que na sua leitura aí mesmo você não destacando tanto, mas é a sua facilidade de relacionamento. Então, assim, como você tinha esse outro fator também, que é gerar relacionamento, te ajuda muito a construir relações comerciais também. E o empresário é assim, né? Sim. O empresário é de relações, né? Sim. Independentemente do ramo dele, se ele vende produto, se ele presta serviço, ele é de relacionamento, é muito técnico, né? Menos técnico. Exatamente. A gente estava falando sobre vendas, né? Um pouco antes. Sim. Cara, tudo é venda mesmo. Então, eu estou vendendo aquela tecnologia que eu desenvolvi através da advocacia. Porque aquela solução que curar uma dor, né? Eu acho que o colega advogado deve estar falando assim, poxa, Felipe, o que você está falando? Você está falando um absurdo de tecnologia? Não, você que desenvolve. É uma tecnologia para ser serviço. Você teve um raciocínio técnico para aquilo. Isso é inovação também, Exatamente. Né? Não é só TI, né? Não, é só um software. Porque eu costumo dizer o seguinte, Fábio, os meus colegas aí que não concordam que me desculpem, mas eu penso muito simples nas coisas. Né? O advogado, ele tem só 2 caminhos, não tem 3, não tem 4, não tem 5 caminhos. São só 2 caminhos, cara. Ou ele vai resolver 100% o problema do seu cliente, né? Quer seja na área criminal, vou tirar uma pessoa que está presa. Que é uma parte tributária, que teve bitributação, resolvi, já foi pago esse imposto, não precisa pagar novamente. Ou aquela relação trabalhista, poxa, eu sofri aqui no Brasil, é uma moda isso. Eu tenho uma reclamação trabalhista, mas é injusto porque eu paguei tudo, não preciso pagar mais nada. Ou ele resolve 100% do trabalho, ou ele mitiga o problema, ou ele minimiza o problema do empresário. Então, é essa a razão do advogado empresarial. Ou advogado como completo em todas as áreas. Não tem terceira solução, não tem a quarta. Ou ele vai resolver 100% e falar assim, não, isso aqui tem uma solução, é essa a solução do seu problema. Tem aqui, está escrito, tem lei para isso. Ou ele vai chegar, tem que ser honesto com o seu cliente e falar assim, não tem solução para isso, mas eu posso resolver minimizando o seu problema. Né? Perfeito. Que eu acho que geralmente no empresariado brasileiro, que esse arcabouço de legislações que nós temos, é muito mais disso. Né? De minimizar o problema. E eu acho que isso é muito de alinhamento de expectativa, né? Faz parte de um processo de venda. Exato. Né, cara? Na hora que você está conversando com um cliente, um relacionamento que você criou e o cara confiou em você, eu acho que ele confiou no seu histórico técnico, com certeza absoluta. Mas ele confiou nesse seu discurso de venda, falando, cara, o que eu posso te oferecer é resolver 100% do seu problema ou mitigar. Perfeito. Entendeu? Porque senão você deixa a expectativa do cara ir longe. Sim. Né? E frustra. E outra, né? É exatamente isso que eu ia falar agora, a frustração, né? Ele já está com um problema. Sim. Ele já tem uma situação que incomoda ele. Sim. E você vai trazer outro problema para ele, que é a expectativa de... Então, o direito não dá muito nessa margem de você criar expectativas. Você tem que ser muito honesto com aquilo que você faz. Cara, uma mentora esses dias falou para mim assim, cara, empresário, fica tranquilo. Eu até estava falando num treinamento para lideranças de financeiro. Falou, fiquem tranquilos, financeiro. Empresário não morre de notícia ruim. Aí, tá vendo? Ele morre de susto. Mas de susto ele morre. Então, o empresário está aí para resolver o problema. Exatamente. Entendeu? Então, assim, cara, cada dia é um, né? Fala rápido. Né? Ele está lá porque ele é uma máquina de resolver problema. Agora, de susto, você pode matar ele. Eu achei muito boa essa, sabe? Porque a gente não pode ser mais pego com surpresas, né? Sim. E surpresa é desagradável, né? Tirando até um aniversário ali que fazem para você. Sim. Mas o empresariado não pode viver disso. Sim. Né? E hoje a gente já passou muito daquilo. Todo mundo tem uma informação muito fácil na ponta dos dedos, né? Então, se você trouxer alguma situação, às vezes ele até já conversou com outros colegas. Sim. Né? Ou ele jogou ali, até agora a gente está nessa moda de inteligência artificial, ele já falou assim, poxa, como é que eu resolvo esse problema da minha empresa?
ali já tem uma resposta pré-programada daquilo. Fala que o cliente é mais exigente por causa disso, né? Exato. Ele já chega te enquadrando, Exato. né? Não, já vi isso e aquilo. Por isso que eu falo, Fábio, quanto mais simples você for, eu aprendi isso muito no direito. Sim. Quanto mais simples você tornar a situação complexa, né, já focar no âmago, exatamente no que você quer resolver, não contorna a situação. Não vai para onde você precisa ir, ou imaginar assim, eu vou criar um cenário, uma defesa para o cliente, porque eu estou imaginando já chegar na terceira instância. Tenta resolver ali. Não deu certo? Sim. Não deu certo? Formata exatamente para minimizar esse problema. Sim. Porque eu acho que é aí que pega, cara. Acho que é aí que vale muito a pena. Perfeito. Cara, e você vê que você, né, um escritório formalmente aí com 15 anos já, né, com 20 anos de carreira, você vê que são situações assim que é um profissional bem sucedido e que consegue se sustentar dentro desse mercado. Sim. E de repente vem a vida aí e te joga um outro desafio, né? Então assim, a gente já não tem problemas, né? Conta um pouquinho do relacionamento, né? Hoje o Felipe é um dos sócios da rede de restaurantes aí do Frango Atropelado, sim, extremamente tradicional em Campinas. Tem mais de 30, 35 anos? Vai fazer 31 já, cara. 31 Conta um pouquinho da história, Conheci a família do querido Toninho lá, poxa, a Bruna. Campineiros natos. Como que vocês começaram esse relacionamento e de repente hoje o Felipe é um dos sócios de uma rede super conceituada de restaurantes aqui de Campinas? Vamos pensar mais ou menos assim. Por estar em contato com muitos empresários, né, da região toda, a gente já imagina um pouco da situação de cada área, né? Então, a gente trabalha para a indústria, trabalha para a área de comércio, né, prestação de serviços. E aí a gente, para montar uma boa defesa, para analisar, até fazer um bom contrato, né, uma boa assessoria preventiva, que é isso que eu amo fazer. Sim. Né, acho que litígio é a última dos últimos cenários, né, a briga judicial. Você tem que entender primeiro o que o empresário faz. Sim, né? Perfeito. Poxa, como é que eu vou fazer aquilo que ele espera que eu faça se eu não entendo o que ele faz? Sim. Né? Então, eu preciso aprender. Então, por exemplo, vou numa indústria, eu preciso entender o chão de fábrica. Sim. Então, a minha primeira reunião sempre é no chão de fábrica. Conhecer o produto do cara. Exato. Cara, muda completo. Eu falo muito isso para meus colaboradores aqui no escritório. Cara, começou um cliente novo, ele fabrica abrasivos. Cara, que é abrasivo? É aquele disquinho de maquita. Falei, cara, vai lá ver o que entra na máquina, o que sai da máquina, o que sobra de material. Faça a visita técnica, faz né? Assim, ó, exato. Explode sua cabeça. E não cabeça. facilita? Nossa. Demais, né? E restaurantes foi isso. Acreditem nisso, né? Exato, cara. E restaurantes é assim, você faz a reunião com o cliente nos escritórios. Sim, faz um onboard lá. Poxa, mas eu sempre tive curiosidade, poxa, que legal, como é que funciona isso? E no Frango Atropelado não foi diferente. Sim. Né? O Frango Atropelado tem 30 anos na cidade, é marca registrada, inclusive, desde 1994. E aí, nessa curiosidade de amizade que nós tínhamos, a gente prestava serviço para eles, né? De era um cliente seu da advocacia. Já era cliente do nosso escritório. E aí, conversando com eles, eu estava na prefeitura nessa época. Sim. E eu acho que você vai lembrar bem, Fábio, a gente, na época da prefeitura, a gente acordava com um decreto e dormia com outro. Né? Então, eu já posicionava tantos clientes no nosso escritório, então a gente trabalhava, cara, 14, 16 horas por dia. Então, tinha uns problemas para resolver na parte pública. A gente saía de lá, meu escritório estava funcionando normalmente, e eu ia à noite para o escritório para trabalhar, para resolver, porque ia sair outro decreto. Sim. E eu precisava avisar os meus clientes, poxa, vai fechar? Vai abrir. Poxa, se vou abrir de que forma? Sim. 25%? Sim. Vai ter que passar só o carro? Vai ter que... Poxa, como é que funciona, né? E aí os restaurantes, bares, eventos, foram os que mais sofreram, né? Turismo. E aí a gente sempre avisava, a gente advogava para mais de metade dos restaurantes da cidade. Isso até para situar ali, né? Início de pandemia e acompanhando todo pós-pandemia, né? Fato. Algo que porque ninguém tinha previsão. E outras pessoas nem histórica, né? Assim, cara, não, em 1800 e tal, cara, o praga do não sei não. Exato. É como se fosse uma terceira guerra mesmo, né? Sim. Então as pessoas todas isoladas, ninguém podia sair de casa, mas as pessoas precisavam viver, comer, como é que funcionava? E aí a gente tentando trabalhar, então sempre vinha as ordens lá do governo federal, os estados administravam, os municípios que coordenavam. Mas quem realmente tocava o cenário no Brasil eram os municípios. Sim. Né? É o que está o dia a dia com o povo. Sim, né? Exatamente. É ali, como é que a gente ia funcionar. E os restaurantes sofrendo demais nessa época.
E eu lembro que uma das assessorias que nós fizemos na parte do frango atropelado foi a criação, porque já estava começando uma pegada muito grande dos deliveries, Sim. né? Que todo mundo conhece hoje, o maior aplicativo que existe hoje de delivery é o iFood, né? Sim, sim. Então nós na época lá que não era sócio ainda, tinha as retiradas dos clientes, né? Os clientes que visitavam, comiam nos salões, né? E as retiradas. E também começou a trabalhar o delivery. Perfeito. Então a gente ia inaugurar o delivery, ele tinha poucos meses, acho que não tinha um ano ainda. E aí, fazendo essa assessoria, poxa, como é que vai fazer isso? Aí na prefeitura, eu tinha acabado de ter filhos, né? Eu sou pai de gêmeos, e meus filhos tiveram várias complicações de saúde no início. Sim. E aí eu falei assim, poxa, eu estou aqui exposto, né, o dia inteiro, né, na prefeitura, depois eu vou para o escritório, eu tenho que fazer contato o tempo todo, o empresariado não fecha a presa, não tem como, né? Não tem como fechar a porta. E eu o dia inteiro ali, até um abraço à minha esposa Thaís, porque ela acompanhou todos os dias isso comigo. E aí a gente estava nesse momento, e aí a gente resolveu, a prefeitura tinha liberado, através do decreto federal, que as pessoas podiam ir de carro até os restaurantes, aqueles que tinham a possibilidade de fazê-lo, né? Iam até os restaurantes de carro para a gente poder fazer entrega na porta, na janela do carro, né? Isso. E a gente foi criando essas situações. Então o delivery foi aumentando. E aí, conversando com o Antônio e com a Bruna, né? O Antônio, fundador da Crasa, e a Bruna, a sua filha, também, que é a cabeça do frango atropelado hoje. A gente pensando junto, conversando, e houve o convite para ser sócio do frango atropelado, né? E aí eu, conversando em casa, eu falei assim, poxa, aí, eu acho que vou sair da prefeitura, fico, não saio. Aí a minha esposa fez uma pergunta para mim muito importante naquele momento. Você acha que você já fez o suficiente ali? Eu falei assim, eu acho que eu fiz o suficiente para esse momento, né? Então, se um dia a gente puder voltar para prestar mais serviço de outra forma até para a cidade, a gente faz. E aí eu encarei o desafio, porque minha família também veio do comércio, né? Minha família é portuguesa, então sempre trabalhou com comércio. E aí eu falei assim, vou encarar o desafio do frango atropelado, né? Então a gente, nesse momento, só existia 2 unidades, e a gente veio conversando para fazer a expansão da rede. E aí, conversando nesse momento, foi que encarei o frango atropelado. Então, foi uma... Com a ideia de expandir. Então, com a ideia de expansão. O convite vinha conectado com uma ideia de expansão. Exatamente. Quero um sócio para expandir. Porque o frango atropelado, muita gente ainda confunde, e é bom isso todos saberem, inclusive o empresariado que não tem marca, isso é uma chave para vocês. Poxa, eu vendo um produto. Esse produto, todo mundo adora. Eu quero comer aquilo. Estou falando de ramo de restaurantes, mas tem o desenho industrial, tem patente, o desenho, uma coisa muito importante. Até direito autoral, né? Para um método. Exato. Gente, registrem. Registrem. Ótimo. Então, o Antônio, sócio, pensou nisso há muito tempo, então está a marca Frango Atropelado registrada desde 94. Perfeito. Né? E outras pessoas foram utilizando. Como prato, receita não se registra no Brasil, diferentemente de outros países da Europa. Aí o prato, algumas pessoas começaram a fazer e confundiam. Mas qual é o frango atropelado? Qual é o frango atropelado? Então a gente trabalhou na parte jurídica, né, para falar para as pessoas, olha, tem uma marca registrada, você não pode utilizar como marca, né? Você pode utilizar como prato, como frango desossado, mas não como frango atropelado porque é uma marca registrada. Então, nesse trabalho que nós desenvolvemos, houve uma pegada ali de empresariado com o Antônio e com a Bruna. Eu falei assim, poxa, Felipe, você cuida tão bem da nossa marca, né? Você cuida tão bem aqui da gente, presta serviço, porque eu gosto sempre de conversar com vocês. Lógico, então, eu quero estar sempre próximo a vocês, nossos clientes, né? Cara, isso é uma dica... Sempre próximo. Fenomenal. Os melhores fazem isso. Sempre próximo. Próximo do cliente. Claro, nem sempre vou conseguir estar sempre disposto com os horários. Mas tem que ter um canal, né, cara? Tem que ter. Você tem que estar próximo. Você tem que sentir a dor. Exato. Até para sair para almoçar, porque talvez no almoço, né? É um ambiente favorável a almoçar, tomar um café, mas aí ali acaba surgindo algumas dúvidas e, é isso que faz parte. Perfeito. Nem tudo você vai cobrar e ser remunerado na vida. Perfeito. Né? Você vai ser remunerado através daquilo que você faz bem feito. E, na verdade, existe uma regra até de energia, né, cara? Na verdade, você tem que fazer mais do que para aquilo que você foi pago. Exato. Né? Exato. Entregue mais. Esse que o universo, ele está colocando isso na sua conta de alguma forma e vai te devolver. E isso, entregar mais, é amar o que você faz, né? Se você não ama o que você faz, não adianta. Você não vai conseguir entregar mais. Você vai fazer o mínimo possível para poder satisfazer aquilo, a necessidade básica. Mas entregar o a mais, né, ou fazer o bem feito, capricho, que nem o Cortella fala,
pô, capricha, né, Sim. naquilo que você faz. E nessa época surgiu, então, a conexão de ideias. Poxa, vamos expandir? Vamos expandir. E aí, como todo bom empresariado brasileiro, eu falei assim, eu não tenho muito problema na vida, então vamos arrumar esse problema, né? Já aqui, né? Vamos lá, vamos se aventurar nessa no ramo de restaurantes. E hoje o Frango Atropelado, nós temos 4 unidades, né? Somente todos eles ficam na cidade de Campinas. E hoje a gente já tem ali beirando já nossos quase 100 colaboradores. Nós somos o maior vendedor de frango do Brasil, né? Que top, cara. Tirando assim para o ramo de varejo, né? Tô falando de supermercados, hipermercados. Sim. Mas restaurantes, ninguém vende mais frango que frango atropelado, né? São 300 toneladas de frango por ano. Cara, e eles assim, pra quem não conhece, vale super a pena, né? Quem não conhece, quem tá em Campinas e não conhece ainda, tá morando em outra cidade, né? Não é possível. Não, como assim? Como que não conhece? Exato. Mas vamos lá. Ele é desossado e ele é atropelado porque ele tem um... esse é um segredo muito... Conta! Poxa, Fábio, essa é uma história muito legal. Começou com uma brincadeira com o Antônio, né? Sim. Em 94. Ele já tinha outros restaurantes na época com a família dele, acabou vendendo os restaurantes que ele tinha e montou um novo restaurante do zero. Esse restaurante, a história do Frango Atropelado, começou com o Brás Adoro. Por isso que eu falo, eu não conto essa história porque eu sou sócio hoje. Eu já sabia dessa história sendo advogado. Sendo advogado deles. Né? Fato. Já era apaixonado pela marca? Não, antes de ser advogado, a gente já era cliente. Já era cliente deles. Fornecedor antes de ser sócio. Exatamente. E aí a história foi mais ou menos assim. Numa brincadeira, ele montou um restaurante, o primeiro chamava Brás Adoro. Quem é campineiro nato, já há muitos anos. Brás Adoro, eu conheço. Sim. Né? E aí, montando aquela brincadeira, ele começou a brincar com carne, né? Com proteína, né? Brincar no bom sentido, vamos desenvolver um produto diferente. Testar, inovar, né, gente? Você vê que não é só software inovar. Exatamente. Ele sempre gostou de churrasco, o Antônio. E aí, nessa brincadeira, ele começou a desossar o frango. Né? Então, eu falei assim, poxa, o pessoal fica comendo frango e às vezes sobra o osso, né? E o osso incomoda, a mulher geralmente, né, é mais delicada, não gosta de sujar. Sim. Poxa, acho que eu vou começar a tirar esse osso aqui. E começou a brincar, desossar o frango. E ele desossava o frango. E quando você coloca o frango na grelha, porque nossos restaurantes sempre trabalham com churrasqueiras. Sim. Quando você coloca o frango na grelha, fica uma marquinha da grelha no frango. E aí, naquela brincadeira com os clientes, falou assim, Toninho, o que é esse frango aqui? Pô, cara, esse frango aqui é o frango atropelado. Eu tiro o osso e essa marquinha aqui como se fosse o pneu do carro passando em cima por ele. E ficou frango atropelado, porque não tem osso e a marca que fica nele da churrasqueira parece a freada de um carro, né, na rua. Fica tostadinho ali também, exatamente, né? Fica queimadinho. Exatamente. Então tem um tempero da casa que ele mesmo criou. Sim. O frango desossado foi por ele criado e outras casas copiam, né? Tudo aquilo que é bem feito é copiado, obviamente. Sim. E até um bom sinal, viu? Exato, é um caminho certo. É um caminho certo, né? É isso aí. E na verdade, sabe que eu ouvi uma coisa para empresários, cara? Foi o grande Juliano Dutra que falou para mim numa palestra também, que é clientaço nosso aí também, um parceiraço de mastermind também, né? De um dos masterminds que eu tô. Ele falou assim do Piero lá do Tavolazzi. Ele falou uma palestra pra gente lá assim, cara, enquanto você estiver perseguindo o maior, você sempre vai perder. Ou o mais conhecido. Olha que louco. É que a pegada dele é muito tecnologia e inovação. Mas assim, não se briga com o maior. Copiando o que ele faz. Você pode até copiar o melhor que ele faz, mas tem que tentar fazer diferente. Exato. Então, assim, você nunca vai passar o cara, porque tem gente também que nem tem pretensão de passar. Tá tudo certo. Você vai continuar copiando, vai continuar daquele jeitinho. Mas para você ter um resultado totalmente diferente, cara, se você continuar correndo atrás do maior, você nunca vai ser. Fato. Entendeu? Pura verdade. Então, o que ele fazia? Cara, ele é um dos desenvolvedores do iFood, tá? Então, assim, ele o Juliano é outro nível. É outro nível. E ele falou isso, cara, me marcou muito. Ele falou assim, cara, independentemente disso, isso é fato, né? Então, enquanto tem muitos aí copiando o frango, e você fala assim, em todos os segmentos, ele que é um cara focado em tecnologia, em escala e tal, hoje mega investidor aí em várias startups. Já passou por muito. Já passou por muito e ele tem essa história, né? E o que é inovado é uma curva que ele falou assim que não tem volta, né? Sim. A inovação ela vai melhorando, né? Como falar, carro elétrico não vai pegar, cara, gente, não tem alternativa. Vai melhorar a bateria, vai ficar mais carga rápida, cara, não luta contra uma coisa que agora vai melhorar. Lógico que vai melhorar. Tudo que chega é melhor. O computador que começou, quando a gente começou, era o computador que tem hoje.
Não era. Olha Mas hoje. vai causar uma ruptura ali. Lógico. Se você continuar fazendo igual o maior, Exato. você não vai passar o maior. Então você vai continuar brigando sozinho. Né? E aí o que eu falo no restaurante, pegando essa linha que você Sim. falou, Fábio, que eu acho muito importante, uma dica que eu tô até dando aqui para quem está começando no ramo Eu de falei isso até agora, porque eu acho que ela serve para todos os segmentos, cara. Todos. É como você faz aquilo que você está entregando para o seu cliente, qualquer que seja. Produto, serviço. Qual o ramo de atividade? No ramo de restaurantes, tem uma coisa que eu acho que o Frango Atropelado entrega, que por mais que a gente fala que as pessoas copiam, mas não é não é mais sobre o produto. Né? O produto tem que ser bem feito, isso aí é o básico. É o mínimo. É o básico. Porque você está sendo pago, né? Exatamente. A ruptura que a gente faz por estar tanto tempo, mais de 30 anos, servindo as pessoas aqui em Campinas, e em breve a gente está em outras cidades, com certeza, é a hospitalidade. É aquele cliente que vem no nosso restaurante, ou aquele que vai comer a sua refeição em casa, eu não estou entregando para ele somente um prato de refeição. Né? A gente pensa desde os nossos ingredientes, os nossos fornecedores, até a embalagem que chega na casa do cliente quando ele vai abrir. Então a nossa embalagem não hoje... é o produto, é a mensagem que você passa, né, cara? Quando ele vê o produto, vou nem falar dos clientes que vão almoçar ou jantar no nosso restaurante. Estou falando daquele cliente que come em casa. Ou quer seja por home office, ou pegou a refeição para almoçar com a sua família, ou aquela correria de pegar um executivo para comer em casa na hora do almoço, na hora do jantar. Quando a embalagem chega para você, ele vê que é uma embalagem extremamente condicionada, que o produto está ali intacto. E a hora que ele abre, ele sabe que ele vai ter a mesma experiência que ele comesse quando estivesse ali no restaurante naquele momento. Perfeito. E aí, quando eu falo de hospitalidade, é o recebimento que eu tenho do cliente quando a gente recebe eles nos nossos restaurantes ou quando eu entrego o meu produto na casa deles. Né? Isso, a Bruna, minha sócia, ela sempre bate nessa tecla. Muito exigente nisso. Exato, né? ela é muito exigente. Muito. E é com o olhar do cliente. Exato, por isso que a gente sempre está afinado. Né? Sim. A gente discute muito com as coisas, isso eu acho que os sócios têm que fazer isso. Né? Se complementarem. Né? Pensar exatamente igual, a gente pensa em muitas coisas iguais. Tem objetivos iguais, Exato. né? Mas... Só que a sociedade tem muito aquele lado antagônico, né? Sim. Poxa, eu estou pensando numa coisa disso, eu tiro o desconforto dela. Ela está pensando numa coisa diferente, ela tira o meu desconforto. Por mais naquele momento no Discord, eu vou com essa mensagem para minha casa. Perfeito. Poxa, ela falou isso. Eu não tinha pensado sobre isso. E a hospitalidade é a essência do produto. Então, para quem quer começar um restaurante hoje, pensa desde aquele produto. Eu faço um bolo como ninguém. Acho que eu vou montar uma doceria, monto um café e eu vou servir meu bolo, porque esse bolo aqui ninguém faz. Sim. Se comer... vai agradar. Volta. Mas pensa também como é que você vai servir esse bolo. Voltamos para a venda, né? Exatamente. A forma como você vai receber e não segue muito padrão, tá? Sim. Seja um pouco diferente. Fazer como que o meu concorrente faz, eu vou lá e copio a Casa do Bolo ou a Sodier. Exato. Cara, já tem Exatamente. A marca deles, eles já conquistaram. Até na advocacia. Se você pensar fazer exatamente como todos os advogados estão no mercado já fazem, você vai ser mais um. A gente não está falando de legislação, a gente está falando da entrega, né? Da mensagem que você passa. O que você pode fazer diferente? Né? Eu até brinquei com você que você foi esse ano a segunda pessoa que fez eu usar paletó esse ano. Isso aí, cara. Um advogado mais informal, não sabe se vai para o restaurante ou se vai para eu lembro quando eu entrei na prefeitura, meu primeiro dia na prefeitura, isso foi em 2019, se eu não me engano. Eu entrei de terno completo, né? Aí o pessoal falou assim, poxa, já veio o pessoal acho que é quinto andar, o pessoal da procuradoria. Aí já entrei na minha secretaria, todo mundo ali, né? De camiseta, né? Calça jeans, tênis, à vontade. Eu falei assim, poxa, que vontade de ficar, né? E aí, pensando naquilo, eu falei, não aguento mais usar terno. Cara, você fica pensando, claro, tem um lado formal, sim, precisa, tem. É importante, ainda tem essa parte clássica do direito. Sim. Meu, que carrega uma história, isso é importante, né? Ok, mas foi uma homenagem a você, tá? É isso aí, tá, cara, bom? O cara bem alinhado. Sei que o Fábio é um cara na estica, então eu falei assim, vou usar hoje o meu paletó pro Fábio. Mas pense diferente, ao lado empresariado, qualquer que seja o segmento que você vai seguir, cara, faça a coisinha diferente, faz como ninguém pensa, é desbravador. E sabe o que eu acho que é legal essa visão também de estar conectado sempre em ouvir o cliente, porque você também está conectado com a recompra, né?
Porra, com a recorrência, isso, com a média de... isso é muito com a quantidade, importante. né? Como que ele fala assim, quantas vezes ele entra no seu estabelecimento. Exato, Então, assim, isso é muito importante, Fábio. quem entrega, por exemplo, ou em casa, ou ali, não entrega uma experiência, uma mensagem, só o frango atropelado, por exemplo, mesmo ele tendo todas as características especiais aí, Fato. de anos, Fato. se você não entrega, você já está trabalhando para a próxima vez que ele vai lá. Exatamente. Né? Para você Exatamente. criar recorrência, você está trabalhando na sua venda. Não, né? é formidável isso, porque a gente ainda tem muito daquilo do boca a boca. Sim. Né? Poxa, eu estou precisando de um contador. Já ouviu falar da Silveira Contabilidade? Sim. Poxa, você pode estar no Instagram, você pode estar no Google, você pode estar na revista, qualquer lugar, mídia, qualquer lugar, outdoor físico, digital. Se uma pessoa que é seu amigo te indicar, é um monte de vendedor na rua, né? Exato. E quando eu falo de boca a boca para o restaurante, eu falo literalmente boca a boca. Quem Sim. que vai indicar um restaurante que não serve, no mínimo, uma refeição boa? Sim. Né? Pô, você já comeu lá? Não. Pô, vamos te levar lá. Você vai comer uma coisa diferente. E como eu sei que você participa de cursos, né? E eu adoro fazer isso também, cara. Né? Estudo pra caramba. Foi até engraçado numa participação que eu tive do G4 em São Paulo, G4 Educação, conversando com um rapaz, ele era, inclusive o seu xará chama Fábio também, na parte de tecnologia, né? Ele tem uma startup de tecnologia. Aí ele falou assim, poxa, conversando com esse dono de restaurante, de Campinas, cara, pô, eu vou pegar um voo em Campinas, eu tenho um funcionário meu, ele tem uma base aqui em Campinas. Aí eu falei assim, ele chegou para mim e falou assim, poxa, eu vou te levar num restaurante. Aí ele não sabia que era frango atropelado. Sério? E isso nos dentes de iogurte, eu contei isso pro Antônio e pra Bruna, eles falavam assim, cara, é sobre isso. É sobre isso. A felicidade deles era tão grande porque a gente fica, às vezes, engessado na cidade. Quando a gente sai um pouquinho, você fala assim, olha, que bacana. Ele veio, esse colega levou ele no frango atropelado, ele almoçou, teve uma experiência formidável, marcou ele. Quando eu estava nesse curso em São Paulo, ele é de Foz do Iguaçu, a empresa dele sediada no Paraná, em Curitiba. Conversando, batendo um papo com ele, ele falou assim, poxa, mas tem um restaurante em Campinas, cara, você conhece? Ele tem um nome engraçado. Aí eu falei, só falta. E a gente tem vários restaurantes com nomes engraçados aqui, Birites. né? A gente falou assim, poxa, nomes diferentes, né? Sim, Geralmente restaurante tem essa pegada. Sim. Eu falei assim, como é que é o nome do restaurante? Cara, é alguma coisa com frango. Eu falei assim, será que é frango atropelado? Nossa, você conhece? Eu dei risada, eu falei assim, você tá brincando que esse é o seu restaurante? Eu falei assim, você não sabe a satisfação que você me disse agora. Acabei de ganhar o curso que eu fiz aqui para poder trocar ideia. A gente tá vendo que a gente tá no caminho certo. Cara, com certeza, é uma validação. Teve uma história, contava uma história do escritório aqui, um cliente nosso, que é cliente até hoje, uma rede de academias. Ele veio conversar comigo e falou assim, cara, olha, inconscientemente eu tentei não vir em você. Eu queria um cara mais para tal região de Campinas, eu não queria... Apesar de ter uma unidade em Barão, eu não queria aqui em Barão, eu estava morando em outro lugar e tal. Aí eu perguntei para um amigo. Ele falou, Silveira Contabilidade. Ele falou, não, eu sei, mas eu vou ver outro. Ele falou, vou perguntar para o meu advogado. Que é o Fernando Quercia, advogados, que é cliente nosso também. Pô, baita advogado. O Fernando, não, Silveira Contabilidade. Ele falou, não, vou procurar outro. Aí ligou para mais 2 amigos, cara. Ele falou assim, que era o quarto que ele perguntava que tinha falado de Silveira Contabilidade. Ele falou assim, cara, não tinha jeito de eu não vir. Era você. Não tinha jeito de eu não vir. Falei, olha que legal, cara. Então, assim, eu acho que é o principal, né, cara? Assim, você trabalhar para que aquela pessoa que já entrou retorne. Não, e demora muito para você... continue comprando de você. E demora muito para você criar essa cultura, né? De você fazer o trabalho bem feito, mas também com honestidade, né? A gente não está falando de perfeição, né, Filipão? A gente está falando de interesse, sabe, de compromisso. Exato. Vamos falar um pouquinho que eu acho legal isso aí, cara. Porque a gente também, né? Sim. Felipe contou as vitórias. Vamos tentar falar assim, Filipão, fala uma coisa aí que você fez, cara, que deu ruim. Cara, tem várias. Porque é legal pra caramba falar, pessoal, cara, poxa, olha, tem várias. Assim, um case assim, né? Falar assim, cara, tomei essa decisão, tive que recuar. Tá. Não tinha olhado isso, sabe? Assim, porque é legal, porque eu acho que a gente tá falando para empresário aqui. Não, sim, se o cara tiver numa tomada de decisão desse momento, sem dúvida. Não é que ele vai errar igual você. Sim. Mas ele pode tomar a decisão, talvez, olhando tudo que você não olhou. Eu acho pessoas... Conta uma aí, pelo menos. Pô, tem várias, tem várias. Tem uma que eu fiquei super chateado, assim, que eu tava começando na advocacia. Sim. E aí, pouco experiente, né? 20 e poucos anos de idade, super novo.
tinha acabado de casar, né? Tirei a princesa de casa para viver uma aventura Aquela comigo. responsa, né? Poxa, agora, né? Enquanto tava só eu ali, uma marmitinha, resolvia, né? Agora tem que elaborar uma refeição um pouco melhor. Eu lembro que eu estava numa empresa, era uma sexta-feira, e a gente, o advogado, ele tem essa, se não tiver, e até para vocês recém-advogados, para dar uma dica, se relacionem, né? Marquem pelo menos a sua Entre fisionomia vocês, né? nos lugares, né? Participem de eventos, chamem as pessoas no fórum, se Modele precisarem algumas daí coisas hoje nas para pessoas, fórum, porque os jovens advogados não querem mais ir para fórum, né? Sim. Mas procurem ir. Poxa, por mais que o processo é digital, procure o fórum. Sim. Né? Quem que é o escrivão, poxa, que fez um ato ordinatório aqui, deu um despacho, poxa, eu vou até lá conversar com ele até para agradecer. Sim. Né? E nesse relacionamento que eu fiquei pouco chateado, era uma sexta-feira, já estava começando a minha carreira, mas sempre procurava. Sim. Tem duas boas para te contar. Lembrei de outra agora. A gente sempre se prepara da melhor forma possível. Sim. Né? Só que a vida te prepara. A gente não tem experiência quando a gente começa, mas a gente tem que começar. Não existe nada que substitua o quilômetro rodado. Exatamente. Por mais conhecimento técnico estudo, que você tal. tenha, vá para a rua. Independentemente se é um curso, se é relacionar com as pessoas, se é conversar com os seus funcionários, tenha relacionamento, né? Saia um pouco da zona de conforto. E aí eu estava na sexta-feira, estava no escritório, achei que estava tudo certo, resolvido. Isso era por volta de umas 4 horas da tarde. E naquela época, a gente fazia a parte empresarial no escritório, e um dos ramos de atividades que a gente atua é o direito trabalhista. Sim. E é o que geralmente tem um pouco mais de demandas, assim, né? Volume, né? Volume, exatamente. Até para questões mais burocráticas, né? Às vezes a pessoa interpreta de uma forma ou de outra. Não estou nem falando de litígio processo. Sim. E aí a gente estava no escritório e aí um cliente ligou, era dia de pagamento, né? E aí ele ligou e falou assim, ele deixou para fazer o pagamento no pós-almoço. Sim. Ele ligou e falou assim, minha conta bloqueada. Aí eu falei assim, não tem como estar bloqueada. Como sua conta está bloqueada? Porque naquela época, eu estou falando Fábio, de uns... vou contar um pouco da minha idade aqui, mas estou falando de quase 15 anos atrás. Pô, você entregou a minha. Acabou entregando a minha. Poxa, tava super novo, aí ele falou, minha conta, não tem como sua conta bloqueada, né? Ele tinha alguns processos trabalhistas, né? Mas era uma fábrica, tinha mais de 120 funcionários, né? Sim. Aí ele falou assim, naquela época, eu não gosto dessa expressão que colocam, mas doutor, bloquearam a minha conta. Aí eu falei assim, poxa, mas não tem como estar bloqueado, os processos estão todos bem administrados, não tem ordem de bloqueio, não tem... Passou, o que aconteceu? E a gente começou a fazer uma varredura no escritório, todo mundo começou a trabalhar, a verificar o que era, e a gente, cara, não localizou nada. E aí, nesse meio tempo, ele falou assim, eu falei para ele, conversa com o seu gerente, pelo amor de Deus, a gente precisa saber de onde veio... Não, é judicial. Eu falei, conversa com o gerente do banco, a gente precisa ter o número do processo para poder localizar. Caminho. E naquela época tinha uma ordem de bloqueio e vinha, tá? Hoje em dia é mais parte digital. E aí o gerente ligou e falou assim, tem um processo, tem uma ordem, tem o número da ordem e o número do processo. E a gente puxou no escritório e a gente não tinha esse processo. Não era administrado por nós esse processo. E aí o que acabou acontecendo? Naquela época, recebia citações em portaria, só que para a citação ser válida, estou falando um pouco para a parte técnica, mas tentando traduzir um pouquinho. A citação tinha que ser pelos diretores, pelos prepostos da empresa, né? Só que na área trabalhista não tem muito essa regra. Quem recebeu a citação está citado. E aí o porteiro recebeu, e aí na parte do RH, esse processo passou. E aí correu a revelia, que a gente chama de revelia. E aí esse processo já não estava mais lá, correu a revelia, não tinha diminuição, já estava na cobrança. Só que aí fica aquela que você se arrepende. Por que nos meus clientes naquela época, isso serviu como aprendizado, a gente faz isso até hoje. A gente não coloca isso no contrato, o cliente não pede isso, mas a gente faz isso. Então, sabe entregar mais? Por causa desse erro aí. Por causa ninguém ensina isso. Então fica a dica. Para todos os nossos clientes, cara, assim, pelo menos a cada 15 dias, a gente puxa as certidões. Então tenha um bom contador, que vai ter um bom cadastro seu, vai te passar informações boas, não vai
ter aquele briefing de tempo ali para te falar assim, passou a informação da Receita Federal, não estava cadastrado no e-mail, e aí, o que aconteceu? Não, veio a multa da Receita Federal. E no processo judicial é a mesma coisa, então a gente puxa as certidões, né? Em todas as justiças comuns que Você nós sabe temos. o que está acontecendo, né? Exatamente, nas justiças especializadas. Então a gente já puxa isso. E já aconteceu várias vezes. A gente já perdeu. Outros processos não. Fábio, já perdemos a conta. De cliente que já foi citado, tinha lá, ele não estava sabendo, eu falei assim, acabamos de levantar um processo. Eu falei, não estou sabendo. E outra, isso ainda para você, né, Felipe, é mais venda, né? Exato. Além disso, né? Além de você e naquela época, a gente entregando algo a mais, Exato, era amigo. mais por não passar por aquela situação de que novo. Dica bacana. Foi exatamente isso. A gente pensou naquele momento para poder, não é nem fidelizar o cliente, para não matar o. Poxa. Eu falo, o empresário não morre de notícia ruim, morre de susto. Exato. E aí a gente foi conversar, eu lembro que foi no Fórum de Hortolândia isso. Eu lembro que a gente eu saí de carro do escritório, corri para o fórum. O fórum fechava às 6 horas, né? Naquela época tinha acabado de ser... Era recém... O fórum, a cidade de Hortolândia, emancipada, acho que não tem 30 anos ainda. Sim. E o fórum tinha acabado de chegar na cidade, tinha 4, 5 anos. A gente foi para a cidade de Hortolândia, que a empresa ficava lá, a multinacional ficava lá. A gente chegou até o fórum e aí o diretor do fórum falou assim, doutor, tudo bem? O que aconteceu? Ele viu que eu estava nervoso, né? E ele já me conhecia, né? Porque eu sempre estava ali, né, oferecendo alguma coisinha para ele, assim, poxa, tá precisando de alguma ajuda aí? Né? A amizade chama pelo nome. Relacionamento mesmo, Ele falou assim, doutor, vamos fazer o seguinte, pela sua sorte, a juíza está aí, né, despachando. Vamos tentar. Vamos subir e falar com ela? Eu falei assim, vamos. Aí eu expliquei o motivo para a juíza, eu falei assim, suba a conclusão. Na hora, tem uma sala da OAB, eu já peticionei rapidamente, pedindo o sobrestamento do feito para a gente poder fazer acordo. Sim. Já descobri quem é do advogado, já entramos em contato, já entramos com a petição, naquele momento mesmo ela conseguiu pedir o desbloqueio. Então, veja, Fábio, a gente precisa estar no dia a dia ali para poder resolver alguma coisa. Mas essa foi um dos motivos que eu falei assim, poxa, eu devia ter me preparado um pouco mais. Foi ótimo para aquele negócio, né? O problema não é... A gente sempre tem que bater nisso, né, Felipe? Exato. O problema não é errar, é o que você vai fazer depois do erro, a velocidade que você vai atuar na melhoria, né? na remediar ali também, né? Assumir o erro e remediar. E a segunda também na área do direito, não que não tenha no ramo de restaurantes ou outras atividades que eu tenho também, mas no ramo do direito eu lembro que foi a minha primeira audiência. Né, porque passa uma imagem muito de arrogância dos advogados, né? Aquela imagem daquele cara muito sério, né? Tem que estar muito bem vestido, e a sala de audiência é uma sala de guerra. Sim. Né? Então, ninguém quer fazer acordo, ninguém olha muito na cara de ninguém. E aí eu lembro que nessa primeira audiência que eu tive, eu lembrei do meu pai, cara. Meu pai falava assim para mim, para tudo que você faça, seja humilde, porque você nunca vai ter nada, mas você sempre vai ter o seu nome. Sim. Seja sempre humilde. E eu lembro que eu entrei muito nervoso na sala de audiência. Poxa, minha primeira audiência, né? Como é que começo que eu falo, né? Eu entrei sério, duro. Aí eu lembrei do meu pai, né? Eu estava pela empresa, né? Aí eu falei assim, poxa, meu cliente aqui, eu novo pra caramba, né? Um menino, ainda sou menino, né? Aí novo pra caramba, aí eu olhei pra juíza, a juíza olhou pra mim assim e falou, tudo bem, doutor? Eu falei, não. Ela olhou e falou, por quê? Aí ela ficou séria já, né? Eu falei, por quê? Eu falei, excelência, estou muito nervoso. Minha primeira audiência. Sim. Eu nem sei se eu falei bom dia para a senhora. Ela falou assim, poxa, doutor, sua primeira audiência? Poxa, que orgulho poder estar presidindo a sua primeira audiência. Foi o seguinte, gente, vamos dar um tempinho, vamos tomar água? Cara, sério? Olha que legal. Ela pediu, suspendeu, conversou, doutor, poxa, você sentou no lugar certo. Aqui, posso explicar? Começou a te mentorar, praticamente. Exato. A gente vai fazer uma dinâmica aqui. Geralmente eu falo para fazer um acordo. Eu já sabia, mas quebrei o gelo da audiência. Cara, e ela te ajudou. Exato, cara. Exato. Então, toda audiência que eu entro, eu sempre faço uma oração antes, né? Peço para Deus me dar o melhor de mim, né? Para me orientar e ser o que eu sou, né? Claro.
A gente tem que defender o interesse dos nossos clientes. Lógico. Né? Se caso a audiência for para um outro lado, você vai defender sempre os interesses do seu cliente. Até porque é o papel do advogado, né, cara? Exato, exato. Então, para quem já me viu em audiência, eu fui talvez mal educado, em algum sentido, peço desculpas. E para aqueles que eu não fui, eu fiz muitas amizades ali. Né? Então, eu procuro chamar todos pelo nome. Né? Tem aquele ato formal, né? Bom dia, boa tarde, excelência, doutor. Mas eu procuro ser sempre eu, cara. Top. Né? Mesmo porque eu vou ter o contato depois do colega. Isso conecta, cara. Poxa, eu falo assim, vamos fazer um acordo? Vamos. Sim, Se for do interesse das partes, bora. Mata o litígio ali, né? Com certeza. Porque é melhor para todo mundo. Nossa, fica mais barato para todo mundo. Exatamente. Porque a gente está vivendo uma era em que as pessoas ou elas estão cansadas de litígio ou elas não querem litígio, né? Então a gente fala assim, vamos fazer um preventivo? O restaurante é a mesma coisa, Fábio. O ramo do empreendedorismo é a mesma coisa. Sim. Se você prever tudo aquilo que você vai fazer, por exemplo, a gente tem um restaurante que eu procuro sempre, tem umas nomenclaturas bem técnicas, tal, né? Que é a reunião das 10, o pessoal fala, mas eu faço a reunião com meu time. Então, vamos fazer uma reunião? Vamos. Então, faz a reunião com o time, tá faltando alguma coisa, tá tudo bem, tal, ok, e vai e toca o barco. Toca o dia. Às vezes, só o fato de você estar ali, você até atrapalha. Sim. A equipe está treinada, a equipe sabe o que precisa fazer. O que você precisa dar e fazer ali é o apoio. Sim, né? sim. Então, a gestão de pessoas é muito importante. Perfeito. Né? Gerir pessoas é sempre difícil. Cada pessoa pensa de uma forma e quer uma coisa diferente na vida. Tudo é construído na base de pessoas, né, Exato. Filipão? Exato. Filipão, o papo tá top demais. Tá mesmo, amigão. Vamos partir pra pra gente encerrar aí o episódio. Então a gente sempre faz uma analogia aí, uma brincadeira com o Pode Contar. Então o que o Felipe Corrêa pode contar pro nosso público aí, que foi um divisor de águas, Legal. que foi uma mudança de chave? Conta pra gente. Foram duas, acho que, na minha vida, né? Um pro lado profissional, um do lado familiar. Um já deu uma pincelada aqui, já comentei um pouquinho. Eu era muito novo, tinha acabado de entrar na faculdade e meu pai ficou desempregado, né? Sim. E eu não via meu pai. Eu costumei ver meu pai todos os dias, né? Enquanto eu estava em casa. Só que aquele momento não era um momento de prazer, vendo meu pai ali. Porque meu pai foi muito trabalhador, cara. Sim. Eu acordava de manhã, meu pai já tinha saído. Sim. Né? Eu queria ficar até 11 horas da noite ali. Quando era criança, meu pai não chegava em casa. Meu pai estava trabalhando. Então, até quando a gente fez a mudança para Campinas, meu pai voltava todos os dias, né? Então, eu pegava aquela Anhanguera, a Bandeirantes estava em desenvolvimento ainda. Então, foi o lado do meu pai que me aguçou e me despertou do lado meu de infância, daquela adolescência rebelde, para virar homem. Legal. Né? Então, foi esse lado. Então, esse é o meu lado que eu comecei a me desenvolver como homem e eu falei assim, eu preciso me virar mesmo. Legal. Então, foi mais ou menos aí, tá? Esse foi o primeiro lado. Então, esse lado mais profissional. Legal. O segundo lado, Fábio, como eu nunca gostei de hospitais, você sabe disso, e meu sonho sempre foi ser pai. Sim. Né? E eu casei com a mulher da minha vida mesmo, que no meu melhor dos meus sonhos eu nunca imaginei que eu ia encontrar a Thaís, cara. Que legal. E eu encontrei a mulher dos meus sonhos que me desenvolveu sempre. Para tudo na minha vida, a minha esposa, ela sempre estava comigo. E, bom, a gente trabalhou muito, se especializou, estudou, conquistamos nossas coisas pessoais, né? E aí, quando a gente estava na nossa casa, a gente falou assim, a casa tá grande e só tá nós dois, né? Legal. Acho que está na hora de ter os nossos filhos. E aí, quando a gente resolveu ter os filhos, cara, aí fica um testemunho de fé aqui, tá? Sim. Quando a gente resolveu ter os filhos não vieram. Então, a gente teve muita dificuldade, né, de engravidar. E a gente procurou médicos e não tinha nada. Não tinha nada ali. Eu acho que era não, né? Acho. Sim, sim. Era aquela pegada a gente estava muito tenso. Ela estava trabalhando o dia inteiro, eu trabalhava o dia inteiro. Eu tinha 3 empregos naquela época, né? E aí eu falava assim, Thaís, a gente precisa se desconectar um pouco do nosso mundo para poder viver. E aí passou muito tempo a gente tentando, a gente não engravidava, e a gente falou assim, vamos viajar 30 dias e, desligar. A gente se preparou para isso, sim, né? Os trabalhos. Os consultórios, o escritório, e a gente falou assim, agora vamos viajar. E aí, quando a gente voltou da viagem, ela sempre fazia os testes de gravidez, daqueles de farmácia, davam certo e tal. E aí a médica dela ligou e falou assim, ela
já tinha atrasado, né, a menstruação dela. Ela falou assim, poxa, eu vou ligar pra minha médica. Estou falando, gente, abertamente para vocês, sem problema nenhum. Eu vou ligar pra minha médica. Ligou pra médica, a médica falou assim, Thaís, olha, eu vou refazer seu exame de sangue, que é o beta, né? Sim, sim. Vou fazer o exame de sangue, tem que dobrar. Aí, aí tá garantida a gravidez. Sim. E a Thaís voltou no consultório, pegou a guia e fez o exame. Sim. No dia seguinte, estava quintuplicado o beta-HCG dela, e aí ela falou assim, quero te ver. E a gente se assustou, mas vários sustos a gente teve. Aí chegamos na médica, a médica falou assim, você não quer sentar, Felipe? Eu falei assim, não, tô bem de pé, já estava preocupado com a saúde da minha esposa, né, da Thaís. Ela falou, não, Aí começou a fazer ultrassom, eu via 2 bolinhas, cara, uma bolinha correndo pra cá, uma bolinha correndo pra cá, conforme ela mexia, umas bolinhas. Nossa. E eu não olhava aqueles olhinhos de coruja, assim, pareciam umas 2 corujinhas. Aí eu olhava assim, aí começaram a rir, eu falei assim, que foi? Poxa, parabéns, são gêmeos. Caracolas. E, cara, isso que é uma mudança de chave. Pois é. E ela tem gêmeos na família, eu tenho gêmeos na família, legal, só que pulou geração e caiu com a gente. E aí, só que a aventura não parou por aí, né? Então, como eu falei, que eu não gostava muito de hospital, nossos filhos nasceram prematuros, né? Porque é muito comum para gêmeos. Sim. E eu vivi o cotidiano de uma UTI. Nossa. Então, o Felipe, até 2018, 29 de agosto de 2018, quando os meus filhos nasceram, até o dia 16 de setembro, quando a gente saiu da UTI... quase um mês. Quase um mês. Moramos no hospital. Eu deixei aquele Felipe que estava lá, e o Felipe saiu outro de lá. Tanto eu quanto a minha esposa. Vemos meus filhos lutarem pela vida, com 2 quilinhos, cara, cada um. É mostrar o quanto eles queriam viver. E eu vi quanto era importante, passava um filme na nossa cabeça que eu não tinha meu pai presente, porque meu pai trabalhava. Sim. E eu tento até hoje achar meu equilíbrio do trabalho, do empreendedorismo e dos meus filhos. É isso aí, então cara. Fica essa dica. Pô, top, cara. Ó. E outra, até a terceira. Vai embora, manda. A terceira é a última. O microfone é seu. E a terceira é a última. Vai. Venha para Silveira Contabilidade. O Fábio como aí contador. Sim, hein? Ó, dobra o brinde dele, final de ano. Obrigado, irmão. Filipão, obrigado, cara. Você é um cara super carinhoso com a gente, um cliente maravilhoso, um amigo extremamente parceiro e que troca coisas da vida aí que fazem todo sentido pra gente saber por que a gente tá aqui. Exatamente. Tá Obrigado bom? pelo convite, obrigado por tudo, velho. Tamo junto. Obrigado. Abraço, pessoal. Valeu, até a próxima. até mais. Valeu.